Hello, my dear friends! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brazos English Tips. Esse é o quadro do Brazos Cast que a gente traz teachers e coordenadores para falar sobre os assuntos mais complicados, mais difíceis da língua inglesa e desmistificá-los, torná-los fáceis aqui com a gente. Eu sou a sua host, Teacher Clara, e esse é o meu último episódio dessa temporada, então é um dia muito, muito, muito especial para mim. E se você já é fã do Brazos Cast e já gosta desses teachers incríveis que estão aqui, já deixa o seu like, porque hoje a gente vai falar de algo que é introduzido ali no Book 3, a gente começa a estudar no Book 3 e é consolidado até o último livro do Brazos. If Clauses. Mas, antes da gente começar, eu vou pedir para os teachers incríveis que estão aqui se apresentarem pra gente. Teacher Jill e Teacher Ryan. Here? Can I? Ladies first. Go ahead. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Jill e posso começar falando um pouco da minha história no Brazos? Claro, fica à vontade. Eu comecei a estudar no Brazos, eu era bem novinha e me formei com 15 anos. Nossa. Minha mãe continua trabalhando no Brazos até hoje. Desde que eu nasci, minha mãe trabalha no Brazos. E aí, despertei a curiosidade pela sala de aula. Minha teacher era a Teacher Mel, que hoje em dia é a coordinator. E fui pro treinamento e entrei. Incrível, até porque o último Brazos English Tips que a gente fez comigo foi com a Foi a Teacher Teacher Mel. Tudo de bom. E você, Teacher Ryan? A minha história com o inglês começou bem pequeno, porque eu sempre fui muito fã de música. Então, eu queria entender o que os meus cantores favoritos estavam cantando e cantar direito. Então, essa foi a minha primeira ligação com o inglês. Então, quando eu comecei a fazer o curso de inglês, antes de começar, eu já estudava em casa sozinho, assistindo filmes, seriados, escutando música. Então, isso me deu uma base muito legal. E quando eu fui para o curso, eu pulei do primeiro módulo para o final. E aí, o coordenador me chamou para dar aula e eu estou fazendo isso até hoje. Isso. Basicamente um autodidata, né, de início. E foi do primeiro pro último, arrasou. Tá bom, estão prontos para atacar? If Clauses? Sim. Para começar, explica pra gente o que são If Clauses e por que elas são importantes pra gente se expressar bem em inglês. As If Clauses são estruturas gramaticais em inglês e a gente usa essas estruturas para expressar condições e resultados, né? Então, elas são chamadas de orações condicionais e, na maioria das vezes, geralmente, elas começam com a palavra if. Que significa ser, Sim, né? isso. Entendi. E por que elas são tão importantes pra gente? Elas são muito importantes para poder mostrar no inglês situações que podem ou não acontecer, coisas que podem ou não acontecer, coisas que não aconteceram, mas que a gente queria que acontecesse. Entendi. Então a gente pode falar de hipóteses, situações Perfeito. hipotéticas, arrependimentos também. Muito importante a gente conseguir Perfeito. expressar arrependimentos em outra língua. E quando a Muito gente importante. consegue se expressar com as três conditionals, é liberdade, né? O Bill dizia isso. Freedom. Sim, freedom. Freedom. Autonomia também, né? Sim. Para os alunos conseguirem se Bastante. expressar. E a gente tem algum exemplo, assim, já começando com uma if clause? Eu penso numa música aqui, das Spice Girls. Vocês lembram? Aquela. If you wanna be my lover. You gotta get with my friends. Isso aí. Então, se você quer ter um relacionamento comigo, be my lover, você tem que se dar com os meus amigos, né? Você tem que se conectar com os meus amigos. Já é uma condição. É como a gente expressa com uma condição. Legal. Mas agora falando sobre os tempos verbais. Porque até então tá tudo simples, tudo maneiro. Mas e os tempos verbais das if clauses? Como que eles afetam o sentido daquilo que a gente tá falando e tornam diferente o que a gente tá dizendo? Isso. O future possible nada mais é do que um futuro que é possível ou não, né? Uhum. Uma ação vai depender da outra para poder acontecer. E a estrutura é o if, o simple present, o will e o verbo no infinitivo. Entendi. Você tem algum exemplo pra gente, assim? Então se eu digo, if I have money, I'll travel. If have no presente simples, I will travel. Tranquilo. Temos também o present and real, que é uma situação hipotética no presente, que é if, simple past, would. E o verbo também no infinitivo. If I had money, I would travel. Perfeito. Então não é a realidade, é a realidade? Não, não é. Não é. Unreal, unfortunately, present unreal. E temos mais um. Sim, o past and real. Isso, esse aí. O past and real, ele é uma situação imaginária no passado, né? Só que essa situação, essa ação não aconteceu.
Ou então, era para não ter acontecido, mas aconteceu. E a estrutura também muda, né? A estrutura, os tempos verbais, como você falou, também muda. Então, seria o with, o past perfect, mais would have, mais o verbo principal no particípio passado. Meu Deus. Difícil. Sim. Temos algum exemplo? Sim, bem real na minha vida. If I had gone to Rock in Rio, I would have seen Imagine Dragon. Infelizmente, Rock in Rio já passou e você não viu. Não foi dessa vez. Então, também é unreal. Unreal, exatamente. Uma situação no passado que não aconteceu. Eu imaginei como teria sido se ela tivesse acontecido. Entendi. Eu tenho outras frases aqui que eu pensei, algumas referências, que eu queria que vocês me dissessem, assim, onde que elas se encaixam. Future possible, present unreal ou past unreal. Então, por exemplo, tem uma música do U2, eu acho que é With or Without You, que tem a frase If you leave, I will follow. Qual que essa seria? The first one, perfect. First Future one. possible. Então, a future possible é a first conditional, Isso certo? aí. E aí, o present unreal seria a second conditional. Second conditional. E o past unreal, third Third conditional. Ai, sofrimento. É porque em alguns lugares eles mudam, né? Botam first, second and third, ao invés de falar o botar. nome. Exatamente. Vocês concordam comigo que às vezes no Brasil, como a gente coloca o nome, future possible, present unreal, past unreal, é mais fácil, né? Eu Pelos acho. nomes, né? É. Eles vão já pegando quando você já chega. Future possible. Possible. Uhum. Future. Possibility in the future. Perfect. Isso aí. E aí, unreal, você já pensa, não, é algo imaginário, não acontece ou não aconteceu. Mais simples, né, de entender. No Brasas é muito mais tranquilo de explicar if clauses do que em outros cursos, né? É, olha isso. Outra frase. Essa aqui é do Gladiator, do filme. If you fight, you will die. Future Também, possible. future possible. Future possible. Future possible. Então, if you fight, you will die Uhum. é uma possibilidade no futuro. In the future. Meu Deus, não quero que seja uma possibilidade, por favor. Não quero lutar, tudo certo. If you obey the rules, you miss all the fun. Da Katharine Hepburn. If you obey, you miss. You miss. Mas calma, você falou de zero conditional. Então a gente tem a first, second, third e ainda tem uma zero conditional. Tem a zero Qual é a da conditional. zero conditional? A gente usa zero conditional para falar de verdades universais ou para falar de verdades científicas ou para explicar, dar alguma informação, alguma instrução. Então, por exemplo, se eu digo if the water reaches 100 degrees, it boils. Então, se trata de simple present e simple present na estrutura. Isso, é presente simples, presente simples. Tranquilo, são verdades científicas, são fatos. Uhum. Por exemplo, if you study, you learn. If you press the button, the door opens. É isso, tranquilo, pra dar instruções. Zero conditional ainda é um pouco mais fácil, né? Sim, Eu achei um pouco sim. mais tranquilo. E falando especificamente do Present Unreal, tem uma música da Beyoncé que eu queria perguntar pra vocês sobre. Porque tem uma música que ela diz, If I were a boy. E aí a frase é, If I were a boy, I think I could understand. If I were, porque a gente aprende que é I was, né? I was, you were. Por que na conditional é if I were? Teacher Jill. Então, a gente vai usar o were para todos os sujeitos. Gramaticalmente correto, usamos o were para todos os sujeitos. A gente escuta por aí, if I was. Tá errado? Não, é uma variação, né? Mas o gramaticalmente correto... If I were, if you were, todo mundo were. Um uso coloquial, né? É aceitável, mas como a Jill falou, o uso gramaticalmente correto, if I were. Então vocês estão me dizendo que a minha diva Beyoncé estava gramaticalmente correta. O orgulho dos English teachers. É porque nesse Ai, caso nunca a gente erra. emprega o subjuntivo, né? Ah, entendi, tranquilo. Mas aí pra lembrar, é só lembrar que com if, todos os sujeitos, como a Teacher Jill falou, were, tranquilo, if I were. Eu lembro de algumas músicas que a gente tem esse uso coloquial. To if I was. If I was your boyfriend, I'll never let you go. Ai, believer. Então, esse é um uso, né? If I was, o certo, gramaticalmente falando, de acordo com a norma culta. If I seria- were. If I were. Entendi, perfeito. No português, a gente consegue inverter a ordem das orações, certo? Então, por exemplo, se chover, eu não vou à praia. Eu posso inverter. Eu não vou à praia se chover. A gente consegue fazer a mesma coisa no inglês? Sim, é completamente possível a gente inverter a ordem das orações sem mudar o significado. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, ao inverter, a gente tem que remover a vírgula da frase principal.
Então, se eu digo, if I study, I will pass. Invertendo, I will pass, tira a vírgula, if I study. E sempre lembrar que a oração principal é a que não tem o if, que é a Exatamente. consequência. Boa, boa. Eu gosto muito dessa dica. Lembrar que a principal é que não tem o if. Isso E aí aí. o if tá sempre com a condição, certo? Isso aí. Entendi. Então, if I study, I will pass. Se eu estudar, eu vou passar. E aí, invertendo, I will pass if I study. Eu vou passar se eu estudar. Perfeito. Tranquilo, viu? Não é tão difícil assim, Book 3. Não precisa entrar em desespero, tá tudo certo. Don't freak out. Don't freak out. Don't freak out tinha que ser o lema do Brazos Cast do Brazos English Tips. Don't freak out. Don't Começo freak de out. todos os episódios, don't freak out. E aí a gente explica tudo A e vai gente ficar ama. tudo fácil. Just keep calm and carry on. Carry on, isso aí. Então tá bom. E a gente tem dicas, certo? Pra ajudar os alunos a praticar, a ficar master de if clauses. Teacher Jill, que dicas você daria pra gente pra praticar e ficar muito bom em if clauses? A minha primeira dica: assistam os conteúdos do Brazos. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui na tela, inclusive. Então, eu acho que assistir conteúdos em inglês ajuda muito. Filme, série, que seja no Instagram, TikTok. O Ryan tava comentando comigo de assistir entrevistas, né, Ryan? Que te ajudou muito. Exatamente. Eu assisti muita entrevista. Quando eu estudava em casa só por mim mesmo, eu assistia muita entrevista dos meus artistas favoritos. E isso ajudou bastante a eu construir o meu listening. Né? Porque a gente presta atenção no sotaque de pessoas de diferentes países. Algumas pessoas falam mais rápido, outras falam mais devagar. Então, tudo isso ajuda a treinar o seu listening. E eu super recomendo assistir entrevistas em inglês. Ah, isso é muito legal. É Sim. muito legal ver o sotaque dos artistas diferentes. Exato. Às vezes tem um ator que no filme, ele interpreta um personagem americano, mas ele é britânico na vida real. Uhum. Aí você toma um choque vendo a entrevista, fala, uai, Não foi assim. o nome disso é atuação. Muito bom. E eu tenho pra mim uma máxima de que se você quer melhorar o seu speaking, você precisa listen. Então, se você quer melhorar a sua fala, você precisa escutar. E se você quer melhorar o seu writing, você precisa read. Então, você precisa ler se você quer melhorar a sua escrita. Vocês concordam comigo? Totalmente. Eu concordo. Então, é importante, né? Uma coisa tá ligada à outra, né? Isso. Perfeito. E outras dicas, assim, em sala de aula, como é que a gente pode fazer pra estar sempre atento aos if clauses? Então, na sala de aula, a gente usa muito as concept questions, que são as tricky questions que a gente vai fazendo pra ver se os alunos estão prestando atenção mesmo no que a gente tá falando. Isso é muito bom, porque a gente usa a metodologia da repetição inteligente, Isso né? aí. Exato. Então a gente não pode simplesmente repetir tudo sem saber o que a gente tá falando. A gente treina os alunos, né, a pensar em inglês. Isso que é genial. Na Isso. metodologia. E é isso que a gente precisa fazer. Traduções, vocês acham que ajuda? Todo mundo fez a mesma cara de ai, então. Please don't do it. Please don't, né? Eu me embolo pra traduzir as coisas, gente, do inglês pro português. Isso. Demora. sempre Aí gost- você fica. É, E às vezes a palavra em português não vem, né? não. Porque a gente não tem mais essa necessidade de traduzir. Não. E eu falo isso para os alunos, olha, se vocês não traduzirem, vocês vão treinar a cabeça de vocês e vocês vão chegar num nível Pensa em que inglês. vocês não vão precisar de uma palavra em português para poder traduzir aquilo. Vocês vão conseguir fazer isso naturalmente. É. Vão encontrar palavras em inglês para expressar o que você quer. Mesmo que você não lembre de uma palavra que você queira usar naquele momento, mas outra palavra, um sinônimo vai vir caber. e você vai saber usar e não vai ter necessidade de traduzir. A gente pode botar na É o descrição. marketing. Bem-vindos ao kit de sobrevivência do aluno Brazos. Exatamente. É isso. Tá bom, muito bom. Estão prontos? Preparados? Super ready. Vamos lá. If I have a ticket, I'll go to the concert. Repeat. If I have a ticket, I'll go to the concert. Reverse. I'll go to the concert if I have a ticket. Reverse back. If I have a ticket, I'll go to the concert. Will you go to the concert? I don't know. But if. But if I have a ticket, I'll go to the concert. If I had a ticket. If I had a ticket, I'd go to the concert. Do you have a ticket? No, I don't. So, I can't go to the concert. but if. But if I had a ticket, I would go to the concert. If I had a ticket. If I had a ticket, I would have gone to the concert. Did you go to the concert? I didn't. Why not? Because I didn't have a ticket. But if. But if I had a ticket, I would have gone to the concert. Olha, esses alunos estão bons, hein? Tava na ponta da língua já, chegando. See, book 3. É, book 3. Não, It's não foi book possible. 3, foi No, book 5 no, agora, porque a no. gente já... The end. É, It's awesome. provavelmente já vai ter passado um tempinho do Rock in Rio. But what concerts would you have seen if you had gone to Rock in Rio? Answer this question. Mhm. So, Teacher Ryan, what concerts would you have seen if you had been alive? Probably. If I had been alive, I would have seen
The Beatles, definitely. Uau. And you, teacher Jill? I don't know. São muitos. Muitos. Eu gosto muito das músicas antigas, então... Eu teria ido no Michael Jackson. Eu teria visto Michael Michael Jackson. Story. I True would have story. seen Michael Jackson. Because, Gente, não vem Amy não. Winehouse. Perfect. Amy Winehouse. Can give you my answer. Nossa. Here's an answer for you. He's an A answer gente for you. pega. Tá bom. Nossos alunos fazem isso o tempo todo, né? Eles don't help. Don't help, isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que ficou muito mais fácil. Mas antes da gente terminar, eu tenho presentinhos para vocês por terem participado aqui I do didn't see see Brothers that Cast. coming. É porque tá escondido aqui do lado, tá bom? Se esconderam bem. Ai, a bolsa ficou fácil, né? De ver. Mas olha, um presentinho para o Valeu. Teacher Ryan Thanks a e lot. Teacher Thanks a Jill. million. E vocês podem ir abrindo. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a bunch, thanks a million. Or, muito bom. One. E você- Expressions. E vocês vão ver que temos um ingresso especial. No way. Sim, para Shut assistir um the filme no front door. UCI Cinemas. Am I allowed to say that? Shut the front door? Of course. Okay. Tá tudo bem. Jill was judging me. Então, temos ingressos loved para it. vocês para ver um filme no UCI Cinemas, que é um dos nossos apoiadores do Brothers Cast. Então, a UCI Cinemas, que não é excelente só para assistir filmes, mas também para fazer eventos de empresa. Então, a gente sabe que o nosso Brothers Day, né, o nosso dia dos professores, que todo mundo se reúne, aquele Sempre. evento enorme, que é super legal, tem as palestras, a gente aluga as salas do UCI. E o espaço muito bom também. É um espaço incrível. E assim, eu tenho 1,5 m. Ele ser bem inclinado é muito bom pra mim, gente. Sim. É muito melhor que um teatro normal. Perfeito. No cinema é tudo, porque eu consigo ver tudo muito bem. Então, se você aí tem a sua empresa, vai fazer um evento do tipo, um grande evento, e o UCI Cinemas é a jogada. Tem mais uma pessoa que vai ganhar presente hoje. What? Fica aí o mistério. Então, assim, a gente queria agradecer primeiro a alguém que tá aqui com a gente sempre por trás das câmeras, que está sempre o master das edições do Brothers Cast, a única pessoa que me aguenta nessa empresa. E a gente tem um presente pra você, Adriano, que eu gostaria encarecidamente de chamar para cá, para a frente das câmeras para poder receber o seu presente. Pode ficar tranquilo, que o resto da produção vai olhar aqui direitinho se tá tudo correndo bem. Isso mesmo, vem pra cá. Ele assim, é sério mesmo? É sério. parado. Olha só, tá pesado o seu presente, tá bom? Olha aqui, é um PlayStation 5. Calma, nem tudo é tão bom assim. Olha. Pode abrir, só mostra pra gente o que é. Uau! Aê, Brothers Cast. Um dia ele ainda vai ser entrevistado, tá? Tá. É porque aí tem que ficar outra pessoa ali onde ele fica. Então você que é professor também, Brothers Teachers que estão vendo a gente, espalhe para os seus alunos, porque é mais fácil também para eles tirarem a dúvida de uma forma Com mais certeza, que eles estão dinâmico. acostumados. Isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, pelo amor de Deus, o que você está fazendo. Perdendo tempo. A gente tá sempre lançando no TikTok, no Instagram, conteúdos informativos, educativos para te ajudar a aprender de uma forma mais fácil. É uma das dicas que a gente trouxe aqui. E tem Brothers English Tips sobre tudo. E se você é aluno da Teacher Jill e do Teacher Ryan, comenta aqui embaixo para os seus professores ficarem muito orgulhosos de vocês. E é isso. Thank you so much, guys. Muito Thanks for obrigada. having me. Ai, thank Obrigado. you. Thank you. E é isso, galera. Foi um prazer estar aqui. Vejo vocês assim tão breve. Bye, guys. Tchau, Bye, tchau. bye. See ya. See you.